dia. Meu nome é Vitória Sinara da Silva Souza. Eu vou apresentar um resumo para a SECAP, denominado de Os Mega Empreendimentos e seus consequentes danos psíquicos, uma breve análise jurídica. Eu sou bolsista do programa de extensão Transvergente, que tem como professoras coordenadoras Clarissa Marques, Sueli Emília e Vanessa Gomes. Tá, inicialmente é preciso a gente entender que o Estado, como o maior detentor de poder na nossa sociedade de direito, ele legitima e subsidia empreendimentos em larga escala, se fundamentando de discursos sobre os benefícios e vantagens desse tipo de investimento. E ele acaba por pregar também esses benefícios, teoricamente benefícios que as comunidades afetadas pelos empreendimentos vão receber. Mas quando se coloca na balança, os benefícios dos mega empreendimentos e os prejuízos, nós vemos uma condição desigual no qual os benefícios eles vão continuar baseados numa lógica que efetivamente apenas coloca mais riquezas nas mãos das mesmas pessoas e de poucas pessoas, enquanto os prejuízos eles vão desconsiderar e segregar parte da população que já tem os seus direitos inviabilizados, que são as comunidades em condição de vulnerabilidade. Todas as consequências e prejuízos acabam indo em direção dessa população. Consequentemente, nós temos aí tanto danos ambientais, sociais, psíquicos e, sobretudo, psíquicos que não são muito bem tratados quando se fala sobre as consequências dos mega empreendimentos. A justificativa da nossa pesquisa é a necessidade de investigação de uma temática que é pouco explorada, bem como a relevância social do trabalho proposto. Já o objetivo geral é examinar até que ponto os danos à saúde mental são provocados pelos mega empreendimentos e são juridicamente ignorados. A partir disso, nós temos dois objetivos específicos. Primeiro, analisar a relação entre as construções de mega empreendimentos e os danos psíquicos em comunidades afetadas. E, por fim, verificar a relativização de danos psicológicos e mentais na jurisprudência brasileira, quanto aos impactos trazidos por megaconstruções. A metodologia utilizada foi inicialmente uma pesquisa qualitativa, no qual a gente não se preocupa em quantificar dados, mas sim em entender os fenômenos. E, em segundo lugar, nós temos uma pesquisa exploratória, dado que a gente objetivou principalmente relacionar mais informações sobre a nossa temática para possibilitar uma definição e um delineamento para que a gente possa compreender o tema. Além disso, nós temos também uma revisão de literatura, no qual se pretendeu coletar e analisar textos previamente publicados sobre o nosso assunto, para já entender o cenário construído dentro da nossa discussão. Quanto aos resultados e discussões, inicialmente nós temos que o sistema capitalista, que foi instaurado há séculos e sempre foi considerado erroneamente como a única possibilidade, ele causa inúmeras crises, tanto sociais, ambientais, políticas, econômicas e, como a gente vai ver aqui, mentais, baseadas no enriquecimento de uma pequena parcela da população, enquanto a maior parte da população é vulnerabilizada. Dentro desses efeitos do sistema capitalista e do processo de construção de mega empreendimentos, nós temos os impactos psicológicos que são percebidos quando os mega empreendimentos eles retiram grupos vulneráveis de seus espaços de origem. Nesse contexto, é importante a gente frisar sobre o poder do capital, quando o dinheiro ele acaba por controlar todas as instâncias da vida moderna. Isso traz consigo, a inserção do capitalismo, ela traz consigo questionamento sobre isso. Qual seria o poder do dinheiro, o poder do capital? Quando muitas vezes o dinheiro ele é colocado, ele é valorizado em detrimento do bem comum, que teoricamente deveria ser resguardado pelo Estado, que acaba por ser inerte. Já que muitas vezes o Estado, na figura do governo, ele também necessita e depende
do poder econômico para realizar seus objetivos e efetivar seus interesses. Já quanto ao dano psíquico em si, nós temos um conceito extraído de Araújo Santos, de 2019, que seria uma deterioração, disfunção ou transtorno que afeta as esferas da vida e limita sua capacidade de gozo individual, familiar, social, recreativa, entre outros. Quando a gente entra para a questão do dano psíquico dentro do campo do direito, nós temos que o dano psíquico é visto como uma espécie de dano moral, já que se encaixa na categoria de lesão extrapatrimonial. Entretanto, enquanto um tipo de dano moral, a única forma de reparação que se tem para ele seria a indenização pecuniária, que é uma maneira ineficaz, já que a gente não pode partir da premissa de que um dano psicológico possa ser reparado com uma quantidade, um pagamento de uma indenização. Além do fato de ser difícil reparar o dano psicológico pela forma como ele já é tratado, nós temos também a dificuldade de aferir o dano psíquico, já que, primeiramente, o assunto ele não é amplamente difundido, de modo que, quando se está no âmbito judicial, ele não é levado em conta em processos acerca de mega empreendimentos. Então, a gente tem aí uma relativização dos danos psicológicos, além de que, analisando decisões judiciais e a jurisprudência brasileira quanto a esse tipo de dano, nós temos uma determinada escassez na tutela desse direito, apesar de sua relevância, já que dentro do direito à saúde, nós temos o direito à saúde mental, que os danos psicológicos nesse sentido causam graves perdas a inúmeros indivíduos. Então, apesar da relevância dos danos psíquicos, eles não são discutidos no contexto da jurisprudência brasileira. Então, a partir desse trabalho, nós concluímos que, primeiramente, os danos psicológicos eles são provocados por situações degradantes que podem está caracterizadas aí no processo de construção de mega empreendimentos a partir da desterritorialização que ocorre durante esse processo. Além disso, é necessário que haja um maior amparo para o direito à saúde mental, enquanto se configura danos psicológicos como danos à saúde como um todo, a saúde e, além disso, a dignidade humana, já que a dignidade é constitucionalmente protegida e deveria estar aí no centro da ação do Estado. Por fim, nós percebemos uma carência jurisprudencial, já que os tribunais brasileiros eles não produzem muitas decisões que levem em conta o caráter psíquico dos danos ambientais. Então, a gente tem uma carência na tutela desse aspecto, apesar de toda a sua importância. Quanto às nossas referências, nós temos aí alguns textos e também a análise de algumas decisões com relação à jurisprudência. E é isso, obrigada. Obrigada pela atenção. E é isso.